Você passou 5 anos estudando direito, sonhou com um dia de pegar a carteira da OAB, imaginou clientes chegando, processos acontecendo e uma carreira promissora de sucesso. Mas aí vem a realidade, ninguém te conta que muitos advogados desistem nos primeiros anos, não porque são ruins tecnicamente, mas porque descobriram tarde demais que a faculdade ensinou direito, mas não ensinou a advocacia. E algumas dessas verdades podem definir se você vai construir um escritório de sucesso ou abandonar a profissão completamente. Hoje eu vou revelar para você aqui 7 coisas que praticamente ninguém fala para quem está começando na advocacia. E a última é justamente a que mais destrói carreiras promissoras. Inclusive, eu vou deixar uma dica muito importante de como você vai conseguir crescer mais e captar mais clientes. Então fique comigo até o final desse vídeo. E para quem não me conhece ainda, eu sou Renato Albino, eu sou advogado, atuo diariamente ajudando trabalhadores, sindicatos e também colegas advogados aqui no canal em casos complexos que surgem na rotina da nossa profissão. Ao longo dos anos, atendendo milhares de trabalhadores e acompanhando a realidade da advocacia em todo o Brasil, percebi que muitos profissionais enfrentam exatamente as mesmas dificuldades. Inclusive, desenvolvi ainda até um programa de parcerias que já ajudou e ajuda centenas de advogados em diversos estados a captarem mais clientes, manterem a sua autoridade profissional e terem um suporte técnico para crescerem com muito mais segurança. Mas isso aí eu vou falar daqui a pouco. E antes de mais nada, eu quero convidar você a aproveitar essa oportunidade, se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana eu publico conteúdo sobre advocacia, direitos, estratégias jurídicas e tudo aquilo que a faculdade nunca te ensinou. E deixe também no campo dos comentários de qual cidade você nos assiste. Isso aí é muito bom e motiva a gente a continuar produzindo vídeos aqui, conteúdos de grande relevância aí que vão ajudar vocês. E agora vamos ao que realmente importa. Diariamente me chamam aí no WhatsApp, quase sempre fazem perguntas muito semelhantes. Doutor Renato, será que escolhi a profissão certa? Estou há meses sem conseguir clientes? Será que eu preciso fazer outra pós? Será que sou ruim? E sabe qual que é o problema na maioria das vezes, pessoal? É que não falta conhecimento jurídico, falta realmente alguém que mostre como funciona a advocacia de verdade. É exatamente isso que eu vou te explicar aqui agora. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que a faculdade não ensina a ser advogado. Essa talvez seja a maior surpresa. A faculdade vai te ensinar o direito, vai te ensinar as leis, vai te ensinar a doutrina, jurisprudência, mas ela não te ensina a conquistar clientes. Se você ficar com essa cabeça presa na faculdade, achando que saber mais jurisprudência, saber um tema novo que acabou de sair, com certeza vai te ajudar, mas isso não é o que vai te fazer fechar contratos e você precisa entender isso quanto antes. E é muito importante também esse ponto, pessoal, porque na faculdade eles não te ensinam como atender uma pessoa desesperada, não te ensina também como cobrar honorários, não ensina como organizar um escritório. É como, pessoal, se fosse toda uma teoria para poder aprender a dirigir um carro, mas sem nunca sentar no banco do motorista. Isso é quando você pega a sua carteira da OAB. E é aí que você percebe que o jogo começou. E aqui vem o primeiro erro que todo mundo comete. É a quebra de expectativa. Por quê? Todo mundo acredita que basta estudar mais, basta fazer mais, correr atrás de estudo, de livros, fazer uma prateleira cheia, que vai ter muitos clientes. Infelizmente isso não basta. Você precisa aprender uma profissão completamente diferente daquilo que você estudou. Segunda coisa, pessoal, o maior desafio que você vai ter não é ganhar um processo, mas sim conquistar clientes. Muita gente aí acaba formando, pega a carteira da OAB e acha que basta ser excelente tecnicamente. Infelizmente não funciona assim. Se ninguém conhece seu trabalho, se ninguém conhece você, o que você faz, o que você vai agregar na vida dela, ninguém vai te contratar. Isso é uma realidade. E uma analogia aqui para você poder entender bem seria o seguinte: imagina você abrir uma padaria maravilhosa escondida no meio de uma floresta. O pão pode ser o melhor do mundo, mas ninguém vai comprar.
Na advocacia acontece exatamente isso. Você precisa aprender a ser visto, você precisa aprender a ser respeitado, tem que seguir o código de ética da OAB para evitar problemas e você precisa também aprender a fazer um marketing pessoal. Terceira coisa agora, pessoal, você vai sentir medo e isso é normal. Você vai ter medo de errar, medo de perder prazo, medo de falar algo errado para o cliente, medo da audiência, medo do juiz, medo de fazer uma petição ruim. Todo advogado passou por isso. A diferença é que alguns enfrentam esse medo enquanto outros deixam que ele paralise toda a carreira. E também, pessoal, sobre isso eu vou até falar ao final da questão do nosso plano de parcerias. Por quê? É uma forma de você captar cliente das áreas que você não vai atuar, manter a sua autoridade e continuar fechando contratos. Mas isso eu vou deixar mais ao final. Eu vou falar agora de um erro que destrói muitos jovens advogados. Você não precisa saber tudo. Esse talvez seja o maior peso que colocam sobre quem começa. Você acredita que precisa dominar todas as áreas, só que ninguém consegue, nem os maiores escritórios fazem isso. Na verdade, os grandes escritórios trabalham com especialista. Cada profissional domina uma área. Ou seja, você não precisa saber tudo. Você precisa saber onde buscar ajuda. E foi justamente isso que eu desenvolvi aqui no meu escritório, que tem um atendimento full service, que é essa questão aí do programa de parcerias. Por quê? Eu vi muitos advogados perdendo clientes simplesmente porque apareceu um caso diferente, que seja um caso previdenciário, trabalhista, caso sindical, um cálculo complexo, uma estratégia processual difícil, um caso de família e ao invés de captar esse cliente, ele passa para outra pessoa, para outro escritório que tem um atendimento em diversas áreas e acaba perdendo aí em definitivo o cliente. Porque se o cliente for bem atendido lá, ele não vai voltar para você. E por isso que eu falo que a questão da parceria pode ser muito importante, porque você continua responsável pelo atendimento, você continua responsável pelo relacionamento com o cliente, enquanto conta com uma equipe especializada para poder ajudar você na parte técnica. E isso aí muda completamente a segurança profissional que você vai ter com esse cliente. Mas daqui a pouco eu vou explicar melhor essa situação. Pessoal, outro ponto aqui muito importante. O cliente, ele compra confiança, não petição. O cliente normalmente ele não sabe diferenciar uma petição excelente de uma petição comum, mas ele percebe imediatamente se o advogado transmite segurança, se o advogado explica com calma, se responde mensagens, se demonstra organização. É igual um médico, você talvez não saiba analisar o tratamento, mas você percebe quando ele transmite confiança, que seja nas palavras, no trabalho, e na advocacia acontece exatamente a mesma coisa. E aqui, pessoal, é reforçando, tá um erro que muitos jovens advogados cometem, que é achar que a autoridade nasce com tempo de profissão. Isso também não é verdade. A autoridade nasce da forma como você atende, da forma como você se expõe na vida pública, na forma como você faz o seu marketing pessoal. É isso que transmite autoridade. Agora, pessoal, vou falar mais um ponto muito importante que você precisa se atentar. O maior prejuízo do advogado é perder um cliente. Muitos advogados acreditam que o que vale a pena são apenas os honorários. Mas, pessoal, isso não é verdade. Por quê? O mais importante é o cliente satisfeito, porque ele vai te indicar para muita gente. E quando um cliente vai embora reclamando, você não está perdendo apenas um contrato, você vai perder aí dezenas de futuras indicações. É por isso que cada atendimento precisa ser tratado como uma oportunidade de construir reputação, de construir um relacionamento com o cliente. Outro ponto aqui, pessoal, para finalizar, a sétima coisa, você não precisa crescer sozinho. Talvez seja a maior verdade de todas. Existe uma ideia de que o advogado ele precisa fazer tudo sozinho, mas isso só vai gerar ansiedade para você, sobrecarga, insegurança e é onde muitos acabam desistindo. Os maiores escritórios do país cresceram porque aprenderam a trabalhar em equipe. Quem entende isso cedo economiza anos de sofrimento. Eu não estou falando aqui para você fazer uma sociedade, não é isso. Tem regime de parcerias igual eu tenho do meu escritório que eu convido você a conhecer. Você pode contratar advogados associados, mas isso não é bom para quem está começando um escritório. É preciso que você já tenha demanda antes de fazer qualquer contratação, seja de associado, seja até de estagiário. Sistema também é a mesma
mesma coisa, você precisa ter demanda. E é uma boa demanda processual que vai fazer o seu escritório crescer. E se você chegou até aqui, provavelmente percebeu uma coisa: o maior desafio da advocacia não é conhecer leis, é conseguir crescer com segurança sem perder clientes, sem ficar travado quando aparece um processo difícil, sem ter medo de dizer sim para uma oportunidade. E se tiver ficado alguma dúvida, se você quiser conhecer o nosso plano de parcerias, vai estar no primeiro link da descrição. E se você quiser sugerir algum tema novo para vídeo, alguma dúvida, sugestão, crítica, pode me chamar no WhatsApp que eu vou ter o prazer de conversar com vocês. No mais, um forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal.